Michel Barnier, agora ex-primeiro-ministro francês, é deposto em uma rara aliança entre esquerda e direita no parlamento do país. Vai lembrar que o principal objetivo nem era atacar ele, mas sim o Macron. Será que ele vai renunciar? Pressão popular e política existe. Falar também, pessoal, de finalmente, hein? O Uruguai acaba de anunciar, enquanto eu gravo para vocês, que o acordo Mercosul-União Europeia está finalizado. Ursula von der Leyen participará da cúpula, que vai rolar na sexta e no sábado, para a finalização desse acordo. Mas vai lembrar que vários países, principalmente os franceses, de Emmanuel Macron, garantem que o acordo é inaceitável. E isso pode fazer com que uma direita nacionalista, já em ascensão no bloco europeu, se sustente ainda mais em vários países super estratégicos. Fala também, pessoal, sobre a situação que está colapsando na Síria. Sim, o Bashar al-Assad e seu regime perderam a cidade de Ramá, uma cidade super importante para as pretensões dos rebeldes, e isso pode trazer um isolamento não só das tropas sírias e da queda do Bashar al-Assad, mas também da influência do Irã e principalmente da Rússia na região, com portos super significativos. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a situação da Ucrânia, que tem a chefe do apoio de reconhecimento aéreo anunciando que a frente está colapsando, enquanto Sergei Lavrov fala em uma reunião de defesa ali que a Rússia não quer atacar ninguém, mas que vai responder às agressões dos americanos. Para finalizar, falar um pouquinho sobre a situação da China, que anuncia retaliações em relação à postura protecionista dos Estados Unidos, limitando a exportação de alguns minerais essenciais de dupla função, entender exatamente o que é isso e como isso causa uma repercussão assim gigantesca, não só entre os dois países, mas no próprio mercado mundial, e sobre Elon Musk, que agora está tendo que aprender a ser um político nos Estados Unidos e tendo que discutir com congressistas que ele quer reduzir quase 30% do orçamento de gastos públicos americanos. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a ONU, que aprova em Assembleia Geral a criação, um evento, uma cúpula para a criação do Estado palestino. Será que agora vai? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. Ano novo tá chegando e eu sei que você, assim como eu, já tá começando a preparar, né, os objetivos para o ano que vem, as resoluções de ano novo. Vamos fazer uma aqui, eu e você? Recuperar nossa autoestima, recuperar nossa confiança. Cara, isso é essencial para todas as áreas da sua vida. E, inclusive, uma boa relação com o espelho, com a sua imagem e com os seus cabelos é essencial, tá? Eu, mais que ninguém, posso falar sobre isso, porque fiz um processo de transplante capilar e só eu sei o quanto isso revolucionou minha vida, em nível de confiança, alegria, impactou em todas as áreas, tá? Só que, claro, você não precisa deixar chegar no nível que eu tinha deixado para fazer o tratamento. Quanto antes você fizer, melhor. Hoje, eu continuo tratando para deixar meus fios transplantados saudáveis e impedir que os antigos, claro, né, continuem caindo. Sabe como? Com a melhor empresa do setor no Brasil, que é a Manual. Manual, parceiraça aqui do canal, galera, é super simples de utilizar, tá? Você vai lá, entra no site, preenche um questionário e um médico especialista vai fazer uma avaliação individual do seu caso e prescrever, claro, um tratamento adequado para você. Fora que durante todo o tempo que você tiver com a Manual, você vai ganhar um acompanhamento clínico para ver a evolução do seu caso. Lembrando que vale desde o caso mais simples, né, até os casos mais avançados. Cara, a Manual está disponibilizando para você que é inscrito, companheiro de guerra aqui do canal, um cupom de 40% mais frete grátis na primeira compra, utilizando o cupom PROF40. Mas, galera, corre, tá? Que é por tempo limitado, não sei até quando a Manual vai disponibilizar esse promoçãozaço aí para vocês, tá? Professor, mas eu tenho vergonha de falar que eu estou tratando o cabelo. Cara, até separei para vocês, ó. Deixa eu bloquear aqui minhas coisinhas, né? Minhas informações. Esse é o pacote que vem da Manual, com todo o tratamento necessário. Você acha que dá para saber que é algum tipo de tratamento estético? Então fica tranquilo, que até a própria questão da privacidade eles pensam para vocês. Vamos começar 2025 com tudo, recuperando a nossa confiança. Usa a Manual. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a França, e lembrando que toda vez que eu falo União Europeia, vocês têm que pensar que há uma crise de representatividade, há uma crise econômica, perceba esse gráfico que eu estou trazendo para vocês, da diferença em relação à economia que você tinha dos Estados Unidos e da União Europeia, a questão de décadas atrás, e a diferença que se estabeleceu hoje. Sim, o continente europeu é um continente estagnado do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico, isso é super importante, e os países que
são vistos como as principais lideranças do bloco é Alemanha, França. O Reino Unido era, né? Mas se afastou um pouco aí por conta da saída, né, do Reino Unido da própria União Europeia. E hoje, Alemanha e França atravessam uma crise política, com os dois governantes sendo, assim, altamente contestados pela sua própria população. No caso da França, a gente sabe que recentemente tivemos eleições para o Parlamento Europeu e essas eleições surpreenderam, porque o grupo de uma direita ultranacionalista, liderado pela Marine Le Pen, venceu o processo eleitoral. E aí o Macron pensou, bom, se no Parlamento Europeu essa direita nacionalista venceu, quer dizer que existe um anseio popular na própria França, para que uma direita nacionalista também represente os franceses no Parlamento francês. Dissolveu o parlamento, antecipou as eleições e, para surpresa, a gente teve o resultado de quase um terço. Só que não foi uma vitória absoluta. O parlamento francês ele é extremamente dividido, mas eu diria que fora aqueles que apoiam Macron, eles têm uma coisa em comum. Todos eles não gostam das políticas de austeridade, de corte de gastos do Macron. Essa direita nacionalista não é a favor de uma redução do Estado, eles são uma direita, mas não uma direita liberal, e a esquerda, claro, do Mélenchon, de outros grupos, também defende, né, o welfare state, o estado de bem-estar social, não políticas de austeridade. Só que nos últimos anos, por exemplo, no ano passado, a França ela apresentou um déficit de 6,1% do PIB. E aí, o Emmanuel Macron precisava de um primeiro-ministro que fosse bem visto por todo o parlamento, o que é uma coisa praticamente impossível, já que ele está completamente dividido, e ainda tivesse representatividade para responder aos anseios do que o Macron considera como política econômica eficiente para a França. Ele pretende fazer um programa de ajuste de 60 bilhões de euros, representando 40 bilhões em corte de gastos públicos e 20 bilhões em aumento das receitas, possivelmente, claro, né, com aumento dos impostos. O Michael Barnier foi colocado como bucha de canhão, porque ele era meio ali, né, senhorzão, tinha uma boa relação com todos os lados, político de carreira, ele é até conhecido, né, eu falo para vocês, como o Biden francês. Tanto pela semelhança física, como pelas características políticas, o Biden, antes de ser presidente, ele não tinha uma política de se indispor com esquerda, direita, era um politicão ali de carreira, né, e achava que ele, por ter guiado o Brexit e outros projetos, ia ser um bom primeiro-ministro. Foi o primeiro-ministro mais curto da história da recente República Francesa. Pois bem, galera, como ele apresentou esse projeto e ele não goza de popularidade nem entre a direita nem a esquerda francesa, elas se uniram no movimento raro, né? Que seria, como eu falei para vocês, resistir a esse crescimento do Macron e das suas políticas de austeridade e corte de gastos públicos, aprovaram uma moção de desconfiança e votaram pela sua deposição. Inclusive numa votação que teve 331 votos, sendo que eram necessários 288. Claro, né, galera, que assim, fica nítido que renunciou por conta das políticas que eram adotadas, mas como eu falei, o Michael Barnier muito mais era um representante do Macron do que exatamente alguém que tinha suas políticas próprias. Então, esse recado que o parlamento mandou, eu vejo não muito como recado ao primeiro-ministro, mas sim às políticas definidas pelo programa governamental do Emmanuel Macron, que é uma política de austeridade, corte de gastos públicos, um certo ajuste fiscal. O professor quer dizer, então, que o Macron vai renunciar? Não quer dizer, né? Ele é presidente eleito e tem o mandato ali até 2027. Claro, pode ser que ele renuncie, sofra algum tipo de processo de impeachment, mas é que teria que vir não por um processo de desconfiança, mas por outras questões políticas judiciais na França, que até agora não se consolidam, né, como fatos reais, mas talvez a pressão política seja tão grande que obrigue ele a renunciar. Vai lembrar, pessoal, que ele já falou que essa pressão por uma renúncia do Macron, dele mesmo, né, é uma ficção e que isso nunca vai acontecer. Mas, como besteira, assim, né, como radicalismo, ou como coisas ruins para o Macron, vamos colocar assim, poucas, são bobagem, a gente teve uma confirmação hoje. Vai lembrar, pessoal, que a Ursula von der Leyen já tinha falado que ela só participaria da cúpula do Mercosul se de fato houvessem grandes chances de finalizar o acordo do Mercosul-União Europeia, e ela chegou no Uruguai, onde vai ser a cúpula, né, do Mercosul. Chegou hoje, quinta-feira, enquanto eu gravo para vocês, se reuniu com Lacalle Pou, que está nos seus últimos momentos como presidente do Uruguai, né, e conseguiu definir. A própria chancelaria uruguaia confirmou que o acordo do Mercosul-União Europeia vai acontecer. O Macron, antes da Ursula von der Leyen
viajar para o Uruguai já tinha deixado claro que o acordo Mercosul-União Europeia é inaceitável e que ele fará de tudo para continuar a defender a soberania agrícola dos franceses. Ah, professor, mas você falou que o Macron ele está em crise de popularidade. Vamos pegar outras figuras? Jordan Bardella. Para quem não sabe, ele é visto como a figura de ascensão do movimento dessa direita nacionalista, porque a Marine Le Pen é a figura principal, o Jordan Bardella é um jovem, se comunica muito bem nas redes sociais, tal, né? É um cara de uma direita mais jovem, engajamento, tal. Eu costumo comparar como se fosse, o Nicolas Ferreira, como se fosse o Nicolas Ferreira da França, tá? O Jordan Bardella, ele tá sendo colocado como possivelmente um dos possíveis primeiros ministros. Não acho que vai ser justamente por conta da resistência das posições mais de centro-direita do Macron ou também da esquerda francesa. Mas ele é um político importante, entendam isso, né? Ele já falou, por exemplo, que o Macron ele tem que ter pulso firme para evitar que esse acordo saia. O próprio Mélenchon já colocou também que a França é contrária a esse acordo. Por quê? Os franceses alegam que eles têm que proteger a sua agricultura nacional. A França é hoje conhecido como o celeiro agrícola do continente europeu. A gente sabe que recentemente, inclusive esse ano, tá? A gente teve uma série de protestos de agricultores e também pecuaristas franceses, alegando que as leis da União Europeia, elas são muito rígidas e que elas impedem maior produtividade dos agropecuaristas franceses. O Macron até tentou fazer política de subsídios, antecipou verba como forma também de subsídios da União Europeia para ajudar os agropecuaristas locais, para tentar baixar o custo de produção. Mas eles alegam que o problema não é esse, e sim a alta rigidez ambiental e a rigidez social que existe, né, inclusive também sanitária, em relação aos produtos franceses, o que encarece. O que eles alegam? Agora, com o acordo Mercosul-União Europeia, produtos brasileiros, produtos franceses, enfim, argentinos, vão entrar muito mais barato no mercado francês. E nós, que temos que ter um custo de produção tão elevado, não vamos conseguir concorrer e vai quebrar a nossa produção nacional. Cara, as declarações feitas pelo CEO da Danone, pelo CEO do Carrefour, todo aquele imbróglio que eu discuti com vocês também, acerca do Carrefour não comprar carne brasileira, porque era carne de má qualidade, tudo tal. Tudo isso tem a ver com o contexto de um protecionismo francês que não quer que os seus agropecuaristas quebrem e alega questões sociais, ambientais, sanitárias para evitar comprar produtos brasileiros. Professor, mas a França pode boicotar? Então, hoje nós temos 27 membros na União Europeia. Se a França conseguir convencer mais 4 países a votarem contra no processo, sim. Em que sentido, professor? Vamos lá. A gente tem, né, a própria Comissão Europeia, que é como se fosse uma espécie de poder executivo da Ursula von der Leyen, que foi lá e está fazendo a vistoria e está fazendo o acordo que vai ser assinado agora na sexta-feira e no sábado. Mas para que seja aprovado, deve passar também pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu. E aí a gente está falando de uma espécie de poder legislativo da União Europeia. Caso a França sozinha rejeite a proposta, isso não adianta nada, vai ser aprovado. Agora, se ela conseguir convencer outros países, principalmente países relevantes, países importantes, com peso populacional, porque isso modifica a composição do próprio Parlamento Europeu, pode sim que o acordo seja vetado. Não é a tendência, tá? Porque países importantes, como Espanha, Alemanha, que é o principal representante da União Europeia do ponto de vista econômico populacional, se mostram favoráveis a esse acordo. Mas a França está tentando fazer uma espécie de coalizão no próprio Parlamento Europeu e também no Conselho Europeu para que esse acordo seja boicotado. Olha, assim, esse acordo, para quem não sabe, ele vem sendo firmado desde 1999. Na época era o Fernando Henrique Cardoso. Então, depois de 25 anos, eu confesso que eu sou um pouco cético para já falar que ele está definido, que ele está acordado. Até ver a assinatura, passar pelo Legislativo, pelo Executivo Europeu e talvez até pelo Judiciário, né? Eu não desconfio. Aqui no Mercosul, a gente teve uma aceitação de todos os líderes, hein? Inclusive Lula e Milei, que têm políticas econômicas, sociais, enfim, completamente distintas. Mas os dois anunciaram que são favoráveis à finalização do texto, à finalização do acordo. Então está pelos mínimos detalhes. Mas ainda não está completamente assinado, embora as palavras do chanceler uruguaio digam justamente o contrário. A gente sabe, cara, que para assinar, os dois lados tiveram que abrir alguns probleminhas, né? Algumas coisas estavam limitando o acordo. Por exemplo, o Brasil reclamava que o continente europeu era muito protecionista.
Aparentemente, os produtos eles vão ter sim isenção fiscal, só que alguns terão cotas de exportação. Então, pode exportar sem impostos, mas determinada quantidade por mês, por ano e por aí vai. Em relação aos produtos industrializados, como os automóveis, enfim, vai ter também isenção. Só que o Brasil, o próprio Mercosul, colocou fatores limitantes, colocando que tudo que for ligado à compra governamental à soberania nacional tem que ser produzido pelo Mercosul. Então, por exemplo, abastecimento de produtos industrializados para o exército, para as escolas, para hospitais, enfim, tudo que é repartição pública ficaria só sob domínio do Mercosul. Aparentemente é isso que está rolando, tá? Professor, você acha então que vai rolar? Aparentemente é o que está acontecendo, né? Sabe qual é o problema disso? Vamos lá. A Alemanha é o principal fiador desse projeto. Hoje, o primeiro-ministro da Alemanha é o Olaf Scholz, que é um cara altamente contestado. Isso pode abrir precedentes para que a alternativa para a Alemanha, que é muito mais nacionalista e possivelmente contra o acordo Mercosul-União Europeia, se fortaleça nas eleições de fevereiro. A França, de Emmanuel Macron, todos os setores são contrários, da esquerda à direita francesa. Será que isso pode culminar com a, talvez, renúncia, mais um fator para a renúncia do Macron e a ascensão de líderes mais de uma direita nacionalista que vão contestar esse acordo e talvez até ver isso como uma espécie de autoritarismo da União Europeia em detrimento da vontade nacional? Poxa, a França está sendo obrigada a cumprir o acordo que ela não gostaria de cumprir. Isso não pode reforçar o nacionalismo? Então hoje, faltam lideranças europeias. Olaf Scholz, Macron, talvez a líder dos países mais populares que tem a melhor avaliação seja Giorgia Meloni. Mas mesmo assim, a Itália é um país que atravessa grandes dificuldades políticas e econômicas e eu não vejo como uma liderança europeia, pois esse cargo ainda hoje está na mão dos franceses e alemães, mas que atravessando uma crise política, uma crise institucional e uma crise econômica, representa uma fragilidade do continente europeu. E aí, pessoal, será que o acordo rola finalmente? Deixa aí nos comentários. Em relação à questão da Síria, cara, problemas para Bashar al-Assad, hein? Eu diria que com o avanço dos rebeldes, cada vez mais há uma possibilidade de uma derrubada do seu governo. Porque hoje, vou citar para vocês, até a cidade de Ramá, que é uma cidade super relevante, ela foi dominada, ela foi abandonada pelo exército sírio. Coisa que não aconteceu nem lá quando começou a guerra civil na Síria em 2011, durante todo aquele movimento ali até 2015, 2016, que os rebeldes dominaram grande parte do território. Dessa vez, essa ofensiva relâmpago, que lembrando, é liderada por uma série de rebeldes insurgentes, que tem várias propostas diferentes, mas são liderados pelo HTS, a antiga Frente Al-Nusra, que conta com apoio bem importante dos turcos, vem avançando numa velocidade impressionante. Apesar de alguns membros do Iraque já terem mandado tropas, do Irã anunciando também que o seu consulado foi atacado e vai ajudar o regime sírio. A Rússia, por exemplo, ter anunciado bombardeamento em cidades como Alepo, outros avanços ali. O que a gente percebe é que hoje a gente teve o anúncio por parte do exército do Bashar al-Assad que preservar vidas humanas e evitar conflitos urbanos foi o motivo para que eles saíssem da cidade de Ramá, entende? Os rebeldes na Síria, eles estão ficando cada vez mais organizados, que eles até emitiram um pedido para o al-Sudani, o principal representante hoje, né, do Iraque, para que ele não intervenha na guerra da Síria. Porque a Síria, os rebeldes não vão querer sair da Síria e se expandir para o Iraque, são países limítrofes, né? Mas sim que vai tentar estabelecer boas relações com o Iraque depois que derrubar o regime Bashar al-Assad. E como os avanços eles estão sendo relativamente rápidos por parte desses grupos, há a chance de uma derrubada do Bashar al-Assad. Professor, você acha exagero? Ainda acho, tá? Ainda acho que uma possível, quanto mais os rebeldes avançam, mais área eles têm que dominar, isso complica a própria logística do conflito para os rebeldes, claro, e cada vez mais vai haver uma motivação de todo o chamado eixo da resistência interferir no conflito e fazer com que a Síria não caia, a Síria de Bashar al-Assad não caia, entende? Mas para vocês terem uma noção da importância, a cidade de Ramá, por exemplo, ela fica mais ou menos a 1/3 do caminho entre Alepo e Damasco, e ela faz parte daquela estrada que leva as pessoas, enfim, mercadorias até Damasco. Fora que o controle de Ramá, ele abre espaço para que no futuro a cidade de Homs também seja dominada. A gente está falando da terceira maior cidade da Síria. Então pode ter um domínio de Alepo, que já está dominado, Homs e quem sabe Damasco no futuro.
Fora que, por exemplo, a Rússia se beneficia muito, né, dessa aliança com a Síria. Também porque existem bases militares que estão instaladas na Síria, como, por exemplo, a base de Tartus, a base naval que fica ali próxima do Mediterrâneo. Com o eventual domínio de Homs, a gente pode ter um isolamento dessa base da Síria, base da Rússia, né, na Síria, comprometendo toda a logística geopoliticamente super significativa da Rússia ter um entreposto militar bem próximo do mar Mediterrâneo. Então, esse avanço dos rebeldes preocupa bastante, hein? Eu vejo, tá? Pela situação atual de guerra, se a Síria for deixada sozinha, assim como, por exemplo, os russos não conseguiram ajudar a Armênia com toda a vontade que a Armênia gostaria no conflito com o Azerbaijão, se agora os russos deixarem também a Síria sozinha, dependendo de ajuda de Irã, enfraquecido por um conflito contra Israel, dependendo de uma ajuda do Hezbollah, enfraquecido por um conflito contra Israel, os principais aliados do regime Bashar al-Assad estão enfraquecidos. Talvez, quando eu falo talvez, com certeza, né? Até por isso os rebeldes acharam um campo fértil para continuar e conseguir os avanços que foram necessários. Olha, há chance sim do regime sírio de Bashar al-Assad cair. E aí, pessoal, vocês acham que a Rússia vai fazer uma reviravolta nesse conflito e vai ajudar as tropas de al-Assad para que a Síria não caia? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, notícias bem importantes também acerca de uma entrevista dada pela chefe do apoio de reconhecimento aéreo das Forças Armadas ucranianas. Ela deu uma entrevista admitindo que, nesse momento, a Ucrânia está no seu pior momento militar. Professor, mas como? Se você pegar o início do conflito, em que a OTAN nem tinha mandado tropas, equipamentos, dinheiro, financiamento, a Ucrânia estava muito pior, muito mais isolada. Sim. Mas ela fala sobre isso. Ela fala que hoje a moral está muito pior do que estava naquele momento, em que o Zelensky anunciou que não sairia do país, que os ucranianos iam resistir, conseguiram resistir à ofensiva dos blindados russos que vinham em direção a Kiev, por exemplo, entende? Então a Ucrânia teve notícias boas, importantes, e isso foi aumentando a moral ucraniana. Não é o que está acontecendo agora. Segundo ela, tá? Nessa atual situação, o fronte está desmoronando. Estamos lutando contra um dos exércitos mais fortes do mundo, um gigante nuclear, um complexo militar industrial unificado, e nós somos cada vez menos. A ajuda é pouca e quando ela vem, muitas vezes ela é de péssima qualidade. Ou seja, está reclamando, galera, que as tropas estão acabando, tá difícil recrutar novos agentes, que quando chega a ajuda do Ocidente, ela é pequena e geralmente de equipamentos que não são os mais inovadores, os mais tecnológicos, geralmente mandando que os países não usam mais, até para reequipar e renovar os seus próprios equipamentos. É uma situação preocupante para a Ucrânia. E lembrando que a Ucrânia, ela tinha pedido, a sua proposta era aceitar ceder os territórios à Rússia, pelo menos no momento, e fazer com que tivesse uma zona desmilitarizada entre a área ucraniana e a área russa. A área ucraniana, cerca de 80%, entraria para a OTAN e depois que a Ucrânia já estivesse na OTAN, negociaria a reconquista de maneira diplomática com os russos. Só que um balde de água fria veio. A OTAN falou que vai mandar equipamentos, vai mandar ajuda, vai estar com a Ucrânia até o final, mas que na Ucrânia não entrará para a OTAN. Falou, existem planos futuros, mas assim, entrada prática para a OTAN não vai rolar. Ou seja, o Zelensky se vê cada vez mais sozinho. Sergei Lavrov, que está chanceler, né, ministro das Relações Exteriores da Rússia, que está participando de uma reunião sobre questões militares do continente europeu, deu uma declaração importante, analisando o lado russo da guerra. Vai lembrar que uma entrevista com Tucker Carlson, que é um comentarista super importante, né, dos Estados Unidos, do lado mais republicano, do lado mais à direita, falou que os culpados, o Tucker Carlson, tá, pela guerra, são Biden, Kamala Harris e Zelensky, e falou também que a entrevista vai mostrar o lado russo da história para a sociedade americana. Segundo ele, uma sociedade americana que não quer guerra com a Rússia. E aí o Sergei Lavrov até respondeu sobre isso, né? Falou assim, olha, esteja bem claro, nós também não queremos atacar ninguém, mas o que está acontecendo é que os Estados Unidos está nos atacando pelo regime de Kiev. A escolha não é nossa. Quem nos atacou foram os Estados Unidos. Falou também, pessoal, que nesse momento a OTAN continua alimentando fantasias nas tropas ucranianas de que vão entrar tropas da OTAN
apesar de todos os avisos do governo Putin para que isso não aconteça, e aí possíveis retaliações podem acontecer contra a Ucrânia e contra os países que se posicionam favoráveis ao envio de equipamentos e também de tropas, e falou sobre a questão do Ocidente sempre se dizer muito preocupado com a questão dos direitos humanos, mas que sempre ignora todos os crimes cometidos por Kiev. Citou, por exemplo, uma lei aprovada em 2017 que baniu, só que, claro, a situação já era depois da reconquista da Crimeia, né, enfim, tá? Mas que baniu a língua russa de todas as esferas da sociedade ucraniana. Então, não podia falar russo, em livros, produções culturais, músicas, teatros e por aí vai. E isso só mostra como existe uma russofobia na Ucrânia. E por isso que as operações militares especiais, que é como a Rússia chama a guerra, aconteceu. E aí, pessoal, concorda com essa visão do Lavrov? Deixa aí nos comentários. A China aparentemente está cansando um pouco das sanções impostas pelos Estados Unidos. Como assim, professor? Em que sentido, né? A gente sabe, o Trump, ele até prometeu que quando ele virar presidente dos Estados Unidos, agora, dia 20 de janeiro, ele vai adotar sobretaxas que vão chegar na casa de 60% até 200% em relação a produtos chineses e pode aplicar uma tarifa adicional de 10% caso algumas questões relacionadas à migração ilegal e à entrada de opioides, como por exemplo o fentanil, não sejam minimizadas. Porque ele alega que há uma parceria entre cartéis mexicanos e a China para que se destrua a sociedade por dentro, por conta dos entorpecentes. O México, por exemplo, hoje fez talvez uma das maiores apreensões de fentanil da história, tá? Será que a Cláudia Sheinbaum está preocupada com possíveis retaliações do Trump? Não sei, cara, não dá para saber, tá? Mas, de fato, isso aconteceu. E a China, aparentemente, cansou um pouco dessa postura tão protecionista dos Estados Unidos. Até porque, galera, ontem mesmo a gente teve os Estados Unidos aplicando sanções, mais sanções ainda e bloqueios ao setor chinês de semicondutores. Aí a China falou, então beleza. Existem alguns minerais que nós chineses chamamos de minerais essenciais, porque são minerais de uso duplo, minerais que podem ser utilizados para fins civis e para fins militares. Para fins civis, principalmente ligado à parte também de tecnologia, de chips semicondutores. Minerais como, por exemplo, germânio, galho e antimônio. Todos eles, pessoal, foram sancionados e a China alegou que é uma questão de segurança nacional. Claro, isso é uma retaliação muito grande porque a gente sabe que os Estados Unidos dependem muito também desses minerais chineses para conseguir desenvolver a sua própria indústria tecnológica. Só que se eles ficam sancionando os chineses, aparentemente foi quase um aviso assim, Estados Unidos, vai continuar com essa postura? Nós temos as chamadas terras raras, a gente tem uma relação econômica muito forte com vocês. Se vocês continuarem sobretaxando produtos chineses, a gente vai cortar também produtos essenciais para vocês. Outro aviso, por exemplo, que a China deu foi ligado a algumas empresas do setor militar, porque essas empresas estavam tendo relações com Taiwan. E vai lembrar que os Estados Unidos adotam aquela postura de ambiguidade estratégica. Oficialmente, os americanos, eles não reconhecem a existência de Taiwan enquanto país independente. Eles reconhecem a postura de uma única China, que é a República Popular da China. Mas, na prática, tem relações militares, relações econômicas, visitas diplomáticas a Taiwan. Então, que reconhecimento de uma única China é essa, né? Como há o medo também, né, que o Trump ele aumente ainda mais o apoio a Taiwan, a China já deu uma chamada de atenção, vamos colocar assim, retaliando e sancionando alguns produtos chineses para empresas militares americanas. Para finalizar, pessoal, a gente teve também o Elon Musk finalmente entendendo o que é ser político nos Estados Unidos, né? Porque, assim, uma coisa, ele enquanto empresário, as suas falas, claro, o cara é o homem mais rico do planeta, né? As suas falas, suas ações influenciam a vida política dos Estados Unidos, as suas empresas, como a Tesla, a SpaceX, por exemplo, têm relações também com o governo americano, e claro que tem uma ligação muito forte aí com o Estado, né? Não só dos Estados Unidos, mas estados estrangeiros. Mas agora, vai lembrar que ele foi nomeado pelo governo Trump para ser o líder, né, do Departamento de Eficiência Governamental, que basicamente é um departamento que vai ficar vistoriando todas as ações, os gastos públicos americanos e cortar gastos. A gente teve, no ano passado, os Estados Unidos gastando cerca de 6,8 trilhões de dólares. O Elon Musk, durante a campanha eleitoral, falou em cortar 2 trilhões de dólares. Admitindo isso, ele está falando em cortar quase 30% dos gastos públicos.
E aí, como o Trump foi eleito, o Musk, né, foi se reunir com alguns parlamentares republicanos, tal, para definir algumas estratégias, até de votação, quando o Trump for presidente. E aí perguntaram, né, os repórteres, mas Trump, o Musk, e aí, o que vai cortar? Vai cortar o setor da saúde, vai cortar o setor da educação, vai cortar o setor da defesa, gastos para a Ucrânia? E aí, o que vai ser cortado? E ele respondeu simples: nós só precisamos ter certeza de que o dinheiro está sendo bem gasto. Ou seja, não vamos adiantar futuros cortes de gastos para não preocupar ministérios e mercado. Será, pessoal, que o Musk vai conseguir cortar 30% dos gastos americanos junto a parlamentares que, lembrando, gostam de ter dinheiro, né? Para fazer políticas públicas? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, a Assembleia da ONU, lembrando, não é o Conselho de Segurança, é a Assembleia da ONU, ou seja, todos os países participantes, e sem poder de veto, claro, tá? Fizeram uma resolução para que julho do ano que vem, e inclusive, tá? Essa proposta foi feita por Senegal, a gente tem um debate sobre a criação de um Estado palestino. Vários países foram contrários ou se abstiveram, como por exemplo os Estados Unidos e Israel, mas a proposta foi aceita por mais de uma centena de países. Isso quer dizer que ano que vem, em julho, com mediação de Senegal, inclusive já abriu a proposta, tá? A gente tem que começar discutindo a formação de um Estado palestino por meio da paz. E isso tem que começar com a desocupação ilegal de Israel pós-Guerra dos 6 Dias. Para quem não sabe, a Guerra dos 6 Dias foi aquela que mais alterou as fronteiras regionais, pelo menos ali na questão palestina. Israel alegando que os egípcios estavam fazendo movimentações estranhas e planejavam, junto com outros grupos árabes, fazer um ataque surpresa contra Israel, atacou antes de ser atacado. Só que nesse ataque dominou as colinas do Golã, a Península do Sinai, Cisjordânia, a faixa de Gaza, Jerusalém. Então, geralmente, as principais propostas de paz que falam sobre a criação de 2 estados pedem para que Israel desocupe essas áreas, até porque a ONU não reconhece a ocupação, né, dessas áreas como uma ocupação legítima. Professor, isso vai rolar? De novo, é muito difícil a gente saber, porque a Assembleia Geral da ONU não tem poder para fazer muita coisa. Pode debater, pode deliberar, mas na prática, nem o Conselho de Segurança, até porque haveria veto dos Estados Unidos e talvez de França e Inglaterra, teria ação para uma atitude mais contundente. A Assembleia Geral da ONU, cara, não desacreditando, tá? Mas, assim, é muito difícil pensar que enquanto você tem Benjamin Netanyahu, Smotrich, Itamar Ben-Gvir, e do outro lado, né, figuras como Hamas também, enfim, que são extremistas, haja algum tipo de solução para a criação do Estado palestino. Então, assim, coloca uma pressão, joga a luz no problema, mas que, de fato, vai ter a criação do Estado palestino por meio de uma Assembleia da ONU, eu duvido bastante, hein? E você, galera, acha que vai? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.